No dia 19 de julho de 1885, tinha a Universidade de Coimbra uns belos 595 anos e nascia em Cabanas de Viriato, of all places, o diplomata português Aristides de Sousa Mendes, ou melhor, Aristides de Sousa Mendes do Amaral e Abranches, que depois deixou cair o Amaral e o Abranches e passou à história como Aristides de Sousa Mendes. São escolhas, não é? Cá estudou em Coimbra com o seu irmão gêmeo, César, todos em Direito, no caso ambos, eram dois, não é? Tal como tinha estudado o pai, que até cá foi juiz. De Cabanas, o Schindler português partiu para o mundo. Foi cônsul no Zanzibar, que é uma ilha muito gira, na Tanzânia, onde nasceu o Freddie Mercury, por exemplo, e também foi cônsul em cidades várias no Brasil, nos Estados Unidos, em Espanha, na Bélgica e, mais notoriamente, em França. São conhecidas as chatices que ele teve na sua carreira diplomática, mas elas começaram bem antes daquelas chatices que as pessoas geralmente conhecem. Ele tinha nascido numa família aristocrática e monárquica, o que fica sempre bem num diplomata. Já sabemos, não é? Já sabem de pequenos comer à mesa, cumprimentar uma senhora, escrever uma carta, mas talvez fique menos bem num diplomata de uma república. E, de facto, ser monárquico haveria de meter Aristides em vários assados. E não, a verdade é que nunca foi uma figura consensual. Pelo contrário, ele arranjou chatices em todos os postos diplomáticos que ocupou. Foi várias vezes repreendido, ou então suspenso de funções, quer por abuso de dinheiros públicos, quer por abandonar o posto. Passavam-lhe umas coisas pela vista e ele ia-se embora. E ele começou logo com as chatices na sua primeira posição, no Zanzibar, a tal ilha, onde se bebem litros de gin com água tónica para evitar apanhar malária e depois se bebem litros de gin com água tónica para comemorar o facto de não se ter apanhado malária. Provavelmente foi esse o problema do Aristides, o gin, não a malária. E não era só na sua carreira diplomática que ele descarrilou. Também teve escândalos na sua vida amorosa, quando, apesar de ser, por exemplo, casadíssimo e pai de 14 filhos, se apaixonou por uma francesa com quem até acabou por casar, depois de ficar viúvo, não é? Enfim, isto já são tricas. Falta a parte que vai fazer dele um verdadeiro herói. No início da Segunda Guerra Mundial, vai encontrar o nosso Aristides como cônsul de Portugal em Bordeus. Contrariando as ordens do Salazar, o Sousa Mendes passou, durante 3 dias e 3 noites seguidas, milhares de vistos a refugiados judeus, ou a quem simplesmente estava a tentar fugir dos nazis. Terá, portanto, salvado do Holocausto inúmeras pessoas. E inúmeras porque o número é incerto, variando de 30 mil para, segundo estudos mais recentes, francamente, menos. Exagerado ou não, este homem salvou seguramente muita gente da morte certa. De visto na mão, muitas destas pessoas passaram por Lisboa a caminho da América, como no clássico do filme Casablanca. Foram 72 horas que ele esteve a assinar vistos. Imagina a mão, coitadinho. A gente anónima, mas também alguns ilustres, como a Grande Duquesa Carlota do Luxemburgo, o Otto de Habsburgo, que é o filho do último imperador da Áustria, ou até ao Picasso e à mulher. Agora, quando soube do caso, o Salazar ficou varodo. Seguiu-se um processo disciplinar, o fim da sua carreira e até a ruína financeira. Em vão, ele fez muitos apelos ao Salazar a explicar que tinha 14 filhos para alimentar. O Salazar respondeu sempre e eu com isso? O Aristides morreu pobre, cravejado de dívidas, em 1954. O Salazar mandou apenas um cartão à família onde escreveu a palavra condolências. Foram precisas mais umas quantas décadas para que esta história e a memória do Aristides de Sousa Mendes fossem finalmente conhecidas e reabilitadas. Israel, por exemplo, concedeu-lhe o título Justo entre as Nações e o Estado português condecorou postumamente e até indenizou a família pelos salários que lhe tinham tirado. E mesmo na cultura popular, no concurso Os Grandes Portugueses, o Aristides de Sousa Mendes ficou em 3º lugar. Um homem que terá salvado milhares de vidas, ficou em 3º lugar. Então, mas quem é que ficou em primeiro? Já sabemos. O homem que tinha achado isso mal, o Salazar. Em comum, pouco mais teriam, para além de nascerem em lugares com nomes ridículos, Santa Combadão e Cabanas de Viriato, têm também o facto de terem ambos estudados em Coimbra. Mas isso também tem em comum tantas outras figuras da nossa história e da nossa cultura. Vamos fazer uma viagem à vol d'oiseau, que é uma expressão inglesa. O Camões, sim, andou cá. Ou até os escritores da famosa geração de 70, o Antero, o Essa, o Oliveira Martins, o Ramalho Ortigão, entre outros. E fizeram uma verdadeira onda revolucionária intelectual e até política, e que vai introduzir em Portugal o realismo.
Mas sejamos realistas. Ora, se os colegas achavam muita graça, os professores, e sobretudo os mais velhos, achavam menos graça, vá. E quando um destes professores, António Feliciano de Castilho, também já falámos aqui dele, vai lançar um ataque, vai-lhes chamar exibicionistas e vai acusá-los de tentar subverter a própria noção de poesia e a falta do, cito, bom senso e bom gosto, um deles, o Antero, pensa, espera aí que eu já te lixo. E respondeu-lhe à letra. Instalava assim uma das mais famosas polémicas do século XIX, a questão Coimbra, que vai opor esta nova geração aos tais velhos poetas. É que é esta a tradição de Coimbra, opor o que é velho ao que é novo nas ideias. Por aqui passaram tantos espíritos revolucionários, tal como aqui nasceram revoluções. Estudaram cá o Zeca Afonso ou o Adriano Correia de Oliveira, todos eles opositores da ditadura. E o próprio fim da ditadura passou por Coimbra, com as crises académicas, também já falámos delas aqui, sobretudo aquelas dos anos de 1960, que opuseram os estudantes ao regime. No fim, como sempre, perdeu o regime.